Passamos agora a falar do ambiente clínico. E, naturalmente, também vos disse no início deste módulo, na parte introdutória, que uma das vias mais importantes em termos de propagação de micro-organismos em ambiente médico-dentário são precisamente os aerossóis, é a produção dos aerossóis. É uma via de transmissão que tem pouca relevância, por exemplo, em ambiente hospitalar, mas em medicina dentária tem efetivamente um impacto bastante maior. Aliás, vimos isso durante a pandemia, ouvimos frequentemente falar na questão dos aerossóis produzidos em medicina dentária e no risco acrescido a que nós estávamos sujeitos, porque estamos a trabalhar muito próximos do doente, muito menos, uma distância muito menor do que os 2 metros que eram preconizados e que eram pedidos, e depois ainda acrescida este risco com a produção de aerossóis. Nesta produção de partículas ou de aerossóis, depende da sua dimensão, naturalmente, a designação tem a ver com a dimensão, são partículas, no caso dos aerossóis, partículas muito pequenas. Nós temos um número de referência, uma dimensão de referência, que são as 5 microns. E este valor faz com que as partículas com menor dimensão de 5 micra podem ser inaladas e podem ser, portanto, respiradas. Podem entrar nos nossos pulmões e atingir a profundidade da árvore brônquica, e depois aquelas que são maiores do que estes 5 milímetros e que acabam por não ser inaladas, mas podem ser depositadas na mucosa ocular, na mucosa nasal ou na mucosa oral, podem ser depositadas e serão seguramente depositadas nas diferentes superfícies que constituem o gabinete dentário. Tem uma capacidade de projeção maior, podemos falar de distâncias de cerca de até 2, 3 metros de projeção e acabam por se depositar. Portanto, os 2 tipos de partículas, os 2 tipos de dimensões, digamos assim, acabam por ser relevantes em termos de infecção cruzada, umas que podem ser inaladas por serem tão pequenas e outras que acabam por se depositar nas superfícies. Se nos recordarmos do que foi dito anteriormente, que podemos manter com capacidade infectante, mesmo após 3, 7 dias em sangue seco, quantidade de vírus, por exemplo, da hepatite B, em quantidades de sangue bastante pequenas, isto acaba por ter uma importância elevada e, portanto, acaba por ser também foco destes programas de controle de infecção cruzada. Então, naturalmente, que nós temos que procurar, sabendo sempre que a produção de aerossóis em ambiente médico-dentário não pode ser eliminada. Aliás, foi uma das grandes invenções, foi precisamente a utilização dos aerossóis, a produção, esta refrigeração, que é obrigatória quando trabalhamos com instrumentos rotativos e que atingem temperaturas elevadas e que podem promover a morte do dente ou do tecido mole ou do tecido duro. Então é necessário procurar, em primeiro lugar, diminuir a quantidade dos aerossóis. Esse é o primeiro foco da nossa atuação, é diminuir a quantidade dos aerossóis. Depois, naturalmente, sabendo que não vamos conseguir eliminar totalmente os aerossóis, é procurar que os aerossóis que são produzidos tenham o menor número possível de micro-organismos, ou seja, que estejam menos contaminados, o menor possível de contaminação destes aerossóis que possam eventualmente ser produzidos. E, finalmente, sabendo sempre que vai haver produção de aerossóis e sabendo sempre que esses aerossóis vão conter alguns micro-organismos, procurar renovar, diminuir a contaminação do gabinete dentário, do ar do gabinete. Como é que nós podemos fazer ou atuar a cada um destes 3 níveis? Na diminuição da quantidade dos aerossóis, desde logo, nós devemos controlar o fluxo de água dos tratamentos. A maior parte dos equipamentos dentários permite, efetivamente, reduzir o fluxo de água. Podemos, por exemplo, regular a água que é despendida pela turbina ou pelo contra-água e, portanto, devemos reduzir ao máximo até àquele mínimo que é considerado bom ou razoável, pelo menos, para fazer a refrigeração das estruturas dentárias, por exemplo, e impedir a sua necrose. O segundo aspecto é a posição do doente na cadeira. Nós sabemos que com a modificação da posição do doente na cadeira, mais deitado ou menos deitado, nós conseguimos, e este é o grande objetivo, conseguimos que a maioria dos aerossóis sejam produzidos e direcionados para o interior da cavidade oral, que é efetivamente aquilo que nós pretendemos, é não libertar aerossóis no ambiente do gabinete. E isso também pode ser conseguido não apenas com o posicionamento do paciente na cadeira, mas também com a orientação
dos nossos instrumentos rotativos ou de ultrassons. Nós, ao movimentarmos e ao mudarmos a posição, e muitas vezes percebemos isso facilmente quando estamos, por exemplo, a fazer uma higienização na zona anterior e sabemos que em determinadas posições ultrassons acaba por produzir a nuvem que sai para o exterior e acaba por nos atingir, e isso é muito visível, por exemplo, ao nível da viseira. No entanto, se nós mudarmos a posição e a orientação de ultrassons, nós conseguimos que essa nuvem seja dirigida para o interior da cavidade oral e possa ser mais facilmente removida ou captada pelo aspirador, ou pelo sistema de aspiração. Depois, naturalmente, também o dique de borracha, a utilização do dique de borracha. Porquê? Porque com a utilização do dique de borracha, a água que é produzida durante os tratamentos dentários vai acabar por ficar, em grande parte, retida pelo dique de borracha, acaba por se acumular no dique de borracha, não se liberta para a atmosfera e acaba por poder ser mais facilmente captado pelo sistema de aspiração. Também a aspiração cirúrgica, a utilização da aspiração cirúrgica acaba por ter um papel muito relevante na diminuição da quantidade dos aerossóis que são produzidos e libertados para o ar do gabinete. E durante a pandemia falámos muito, uma das medidas que foi implementada e que não era tão habitual no passado, era a utilização da dupla aspiração. Portanto, para além da aspiração de saliva, que tem menor capacidade, utilizarmos a aspiração cirúrgica para fazer dirigirmos esta aspiração para mais próximo dos tratamentos que estão a ser realizados, captando o máximo possível, porque tem também uma capacidade maior, captar o máximo possível dos aerossóis produzidos. E finalmente ainda temos a possibilidade de, com a seringa de ar-água, também fazer aqui algum controle da quantidade dos aerossóis que são produzidos. Em vez de utilizarmos em simultâneo a ar e a água, causando este spray que está na imagem superior e que tem muito mais capacidade de projeção e de dispersão no ar do gabinete, podemos fazer alternadamente a aplicação da água, lavagem, e seguida da aplicação do ar, secagem. E desta forma, a capacidade de projeção destas partículas, a capacidade de produção desta nuvem de aerossóis diminui significativamente. Então estas medidas são medidas bastante simples de se aplicarem e que visam diminuir a quantidade de aerossóis produzidos. Mas sabemos, como vos disse, que vamos ter sempre que produzir aerossóis. Não há possibilidade de nós procedermos a tratamentos dentários sem a realização ou sem este sistema de refrigeração. Então, o segundo aspecto é procurarmos diminuir o número de micro-organismos presentes nos aerossóis produzidos. Como é que conseguimos isto? A primeira medida muito fácil e que também foi implementada, já muitos de nós já utilizávamos antes da pandemia, mas foi reforçado e foi uma regra adotada de rotina e quase uma imposição, era o bochecho prévio por parte dos pacientes durante cerca de 30 segundos com uma solução antisséptica e falamos muito da água oxigenada a 10%, mas pode ser um bochecho com clorexidina ou com qualquer outro produto antisséptico. No caso, por exemplo, como está na imagem na parte superior do iodo, ter cuidado que para além de manchar e portanto ser mais desagradável, há mais alergias associadas à utilização deste produto. Mas, portanto, devemos promover o tal bochecho prévio de cerca de 30 segundos. Todos os pacientes devem bochechar porque vão reduzir significativamente a quantidade de micro-organismos presentes na cavidade oral e desta forma menor a quantidade de micro-organismos presentes nos aerossóis produzidos. Mas mesmo não existindo qualquer antisséptico no gabinete, por exemplo, acabou, nós podemos promover um bochecho com água apenas. O simples bochecho, a ação mecânica do bochecho, e este estudo antigo dos anos 70 mostra isso, que nós conseguimos reduzir em praticamente, pelo menos em metade, em 50%, o número de micro-organismos presentes na cavidade oral dos pacientes. Portanto, não pode ser desculpa o facto de não termos um antisséptico promover, de facto, o bochecho por parte dos pacientes antes da realização do início dos tratamentos dentários. Uma outra forma, e que pode ser incentivada, é a escovagem dentária antes dos tratamentos. Naturalmente de forma não agressiva, para não causar lesões na mucosa oral, mas muitas vezes nós ouvimos os pacientes dizer, ou nós próprios temos essa percepção, que os pacientes antes dos tratamentos dentários ou antes de entrarem na consulta, que fazem a escovagem dentária, até muitas vezes na própria clínica. Aliás, foi uma das práticas desincentivadas
durante a pandemia, precisamente também para diminuir a possibilidade de transmissão de SARS-CoV-2 em ambiente clínico, mas efetivamente muitas vezes os pacientes, até com medo de alguma repreensão no gabinete dentário, fazem esta escovagem. Deve ser promovida, não deve ser alvo de condenação e, portanto, também é uma forma de, ao escovar os dentes, por ação mecânica da escovagem e do próprio bochecho, promover, de facto, esta escovagem para diminuir o número de micro-organismos presentes na cavidade oral. Mais uma vez, o digo de borracha, porque mesmo que a água possa tocar na borracha e acabar por se projetar para a atmosfera do gabinete, ela não vai contactar com sangue nem saliva. E, portanto, ao não contactar com sangue nem saliva, é a água tal como sai através do abastecimento da rede pública, tal como sai dos nossos instrumentos rotativos. Portanto, o bico de borracha tem ainda mais esta particularidade, é que também faz com que não haja contacto com o sangue e saliva do paciente e, portanto, esta nuvem que se produz e que pode eventualmente também ser libertada mesmo com a utilização do bico de borracha, de facto é muito menos contaminada. Depois, sabemos que vão ser produzidos aerossóis, vão ter micro-organismos obrigatoriamente, vamos ter que renovar o ar do gabinete. E sabemos que existem sistemas de exaustão, exaustores próprios e outros sistemas especiais de extração de ar e que naturalmente fazem com que haja uma renovação, uma purificação do ar, muitos destes sistemas. Ouvimos falar durante a pandemia muito, por exemplo, dos termos EPA, portanto, filtros especiais de alta capacidade para fazer remoção de micropartículas e de micro-organismos. Ouvimos falar e vimos imagens, como por exemplo esta imagem que está aqui refletida no diapositivo, de aspiradores de alta capacidade com filtros, com os tais filtros EPA, e que promoviam a grande captação do ar do gabinete dentário e auxiliavam na sua renovação. Podem ser, estes são portáteis, podem ser sistemas concebidos ou instalados no momento da criação da clínica, mas efetivamente são sistemas que das duas uma, ou são preparados e colocados quando estão em construção a clínica, são sistemas muitas vezes caros, são sistemas, por exemplo, que existem num bloco operatório em que há um fluxo de ar, em que o ar que entra não sai pelo mesmo circuito, portanto não há cruzamento do ar que entra com o ar que sai, não há contaminação destes ares, ou então, hoje em dia, estes sistemas portáteis, que, no entanto, são sistemas caros e que também não acabou por, cientificamente, não serem, na maioria das vezes, não serem tão validados que pudessem tornar isto como uma regra. E, portanto, são sistemas caros, é mais um sistema que pode existir ou auxiliar, mas, efetivamente, não é o único sistema, nem é sequer o sistema ideal. Depois também ouvimos falar, e é possível, fazer a desinfecção dos espaços utilizando radiação ultravioleta. E também ouvimos falar isto na pandemia e uma corrida desenfreada a estas luzes ultravioletas para fazer a desinfecção dos gabinetes, do ar dos gabinetes. De facto, o conceito existe, é válido, pode haver desinfecção, no entanto, com os cuidados naturais, mas também, mais uma vez, cientificamente não foi uma medida adotada em termos gerais e depois de uma primeira fase de alguma não queria chamar histeria, mas de algum exagero, digamos assim, depois dessa fase inicial acabou por se perceber que não seria este o meio ideal, o mecanismo ideal para fazer esta desinfecção. Os ares condicionados, cuidado com os ares condicionados, muitas vezes fazem apenas uma recirculação do ar no interior dos gabinetes, mesmo nos sistemas quando fazem a extração de ar, há o cruzamento do ar de entrada e de saída pelos mesmos pontos, com a contaminação dos filtros, e portanto é preciso ter muita atenção aos filtros, com substituição ou desinfecção periódica, manutenção periódica por empresas especializadas, e é preciso ter cuidado. De facto, durante a pandemia foram inclusivamente na altura, foram dadas indicações no sentido da não utilização dos ares condicionados em ambiente clínico, precisamente porque muitas vezes não faz uma verdadeira renovação do ar, faz sim uma recirculação, ou mesmo quando existe essa entrada e saída de ar, é feita pelos mesmos
pontos e, portanto, com contaminação do ar por cruzamento através das mesmas estruturas. Portanto, ter algum cuidado com a questão dos ares condicionados. Depois, naturalmente, e será a forma ideal de fazer essa renovação do ar, as boas condições de arejamento natural e, obviamente, um gabinete com luz solar direta e com possibilidade, com contacto para o exterior, tem muito mais facilidade, há muito mais facilidade em promover esta renovação do ar. Efetivamente, o arejamento deve ser feito de forma natural, como fazemos, por exemplo, em ambiente doméstico, em que todos nós sabemos que o arejamento é fundamental, a promoção deste arejamento, e, portanto, um gabinete como o que está do lado direito, a imagem do lado direito, tem uma ampla superfície vidrada e possibilidade de abrir as janelas para fazer o arejamento, naturalmente, antes do dia de trabalho, no final de cada turno de trabalho, ou no final do dia, deve ser promovido este arejamento. E, obviamente, no lado esquerdo, a imagem do lado esquerdo, um gabinete fechado, sem qualquer janela para o exterior, a dificuldade será muito maior e o risco de contaminação, olhando apenas a esta variável, o risco de contaminação, o risco de infecção cruzada é muito maior no gabinete da esquerda, da imagem da esquerda, comparativamente com o gabinete do lado direito. Mas também pode ser feita a desinfecção química, com recurso a pulverizadores, na maior parte das vezes à base de óleos essenciais, fazer esta desinfecção, a pulverização do ambiente de forma periódica, muitas vezes até de forma automática, existem dispensadores automáticos, em que inclusivamente é possível calcular em termos do volume de ar de um determinado gabinete a quantidade deste spray que é libertado periodicamente. Isto é um pouco à semelhança do que existem os ambientadores domésticos, muitas vezes ativados por sensores de movimento, outras vezes de forma periódica, e podemos definir, programar os minutos, por exemplo, entre disparos, e portanto também se pode fazer a desinfecção química destes ambientes. E depois, mais uma vez, a própria aspiração, e a aspiração cirúrgica tem maior capacidade, é de alta capacidade, a aspiração vai remover não apenas os aerossóis que são produzidos no decurso do tratamento, mas vão também captar, vão absorver o ar do próprio gabinete. Se nós tivermos, por exemplo, um aspirador cirúrgico a trabalhar não durante um tratamento dentário, ele está a remover ar do gabinete. Isto é exatamente o mesmo princípio do sistema de exaustão doméstica em casa. Quando temos os exaustores ligados, eles estão a captar água, a tirar ar das nossas casas, e ao sair esse ar, através do sistema de exaustão, vai criar um vazio que vai ter que ser preenchido imediatamente por novo ar. Ele pode entrar pelas janelas, pelas portas, por frinchas, pequenas aberturas, mas ele vai ter que entrar seguramente. É exatamente, no ambiente clínico, é exatamente a mesma coisa. E por isso o sistema, ou o princípio, que foi muito defendido, a utilização destes aspiradores de alta capacidade, portáteis, com filtros especiais, os tais filtros EPA, o princípio era este, era promover a captação do ar do gabinete, removendo os micro-organismos que aí pudessem existir. Portanto, a aspiração cirúrgica, que pode ser utilizada por períodos de tempo durante o dia, mesmo fora do contexto clínico de tratamento, também é uma forma de fazer renovação do ar. E depois, naturalmente, também o dique da bochecha, conforme já referi há pouco, com o dique da bochecha nós estamos a reter os micro-organismos, não estamos a permitir o contacto destes sprays que são produzidos no arrefecimento com o sangue e saliva do paciente, e ao fazer a aspiração, que é muito mais dirigida, até porque nós convertemos a nuvem de aerossol em gotas de água, ao fazer a aspiração deste material que está retido no dique de borracha, estamos a conseguir também retirar muito mais ar do gabinete do que estaríamos se estivéssemos a produzir em intensidade uma nuvem de vapor, um aerossol.